Boa tarde a todos e bem-vindos ao terceiro webinar da APCE nesta nova temporada que é dedicada à excelência em comunicação, a excelência essa que foi demonstrada pelos projetos que se sagraram vencedores na edição 2020 do Grande Prémio. Tenho de começar obrigatoriamente por agradecer a disponibilidade dos quatro oradores, dos quatro convidados que aqui tenho hoje a acompanhar-me e em direto temos a Filipa Montalvão, que é fundadora e partner da Whiteway, a Isabel Canha, fundadora e diretora da Executiva, o Pedro Azevedo, diretor de Comunicação e Sustentabilidade da Frulact e a Rita Pinho Branco, diretora de Comunicação e Marketing da Associação Mutualista Montepio. E hoje o debate é dedicado às publicações e que cobre precisamente as áreas de relatório de sustentabilidade e publicação externa, em que os convidados que aqui temos, a Rita e o Pedro, são precisamente os responsáveis pelo relatório de sustentabilidade da Frulact, na categoria de relatório de sustentabilidade, e a revista Montepio na categoria de publicação externa. Temos também a Isabel enquanto membro do júri e a Filipa que está com dois chapéus, que foi júri e candidata também. Esta sessão está a ser gravada, está a ser transmitida live no Facebook e vai durar sensivelmente 45 minutos. Todos aqueles que nos estão a acompanhar dentro da plataforma Zoom podem colocar qualquer questão que eu vou direcionar para cada um dos convidados na barra inferior na área de Questions and Answers. E vamos começar pelas senhoras, hoje não é muito difícil, Pedro, peço desculpa, mas estamos em vantagem. Eu sinto-me um privilegiado neste painel. Rita, a revista Montepio é um projeto pelo qual eu sei que tu tens um carinho muito especial e que também te tem dado muitas alegrias. Fala-nos um bocadinho dela, por favor. O micro, por favor. O micro, Rita. Tá? Boa tarde a todos. É um projeto particular, diria que de facto um projeto que nos tem dado muitas alegrias porque tem merecido muitos reconhecimentos nacionais e internacionais, o que é algo que nos satisfaz sempre porque é o reconhecimento do trabalho que vamos fazendo. É um projeto particular porque no nosso caso é o nosso principal suporte de comunicação com a comunidade de associados que temos. Falamos aqui de 466 mil exemplares impressos, o que nos torna uma publicação de grande escala, por um lado, mas que tem aqui a particularidade que é a grande estratégia ou o grande projeto que nos permite concretizar a ligação com uma comunidade de facto muito alargada, de pessoas que está fisicamente distante e que, quando nós temos uma comunidade tão grande, o desafio de criar laços e de criar aqui canais estruturados de informação e de comunicação torna-se ainda mais exigente. Portanto, nós temos conseguido, através desta publicação, contar não só aquilo que fazemos na instituição, quais são os nossos projetos, a missão que vamos cumprindo, mas sobretudo criar laços com um conjunto de pessoas a partir da visão, e esse é o conceito editorial da revista, da visão que temos do mundo, da sociedade, da vida, e a partir daí da forma como pegamos em todas estas referências, todas estas leituras de tendências e de informação e as transportamos para dentro da organização e transportamos para dentro da estratégia que cumprimos. O desafio é fundamentalmente esse. Torna-se de facto muito exigente quando uma distribuição de tantos exemplares, uma produção de tantos exemplares, a gestão até financeira deste projeto, é algo que se torna, que adquire uma escala grande e, portanto, nos desafia periodicamente. Obrigada, Rita. E Pedro, que pode ir entretanto já preparando o seu micro. Este relatório mal acaba de nascer, sei que foi o primeiro da Frulact, foi também a primeira vez que a Frulact concorreu ao Grande Prémio da APCE e sai vencedor nestas estreias. Como é que isto tudo aconteceu? É verdade. Antes de mais, boa tarde a todas no painel e a todos que nos seguem nas redes sociais. Bom, a Frulact, no fundo, sempre teve um compromisso com a sustentabilidade, portanto sempre procurou ser um projeto sustentável. Mas em determinada altura, em 2017, entendeu que deveríamos trazer e publicar para todas as partes interessadas aquilo que já fazíamos e fazemos nos vários pilares e nos vários pilares da sustentabilidade. Portanto, por um lado, hoje a sustentabilidade começa cada vez a ser mais solicitada, começa a despertar mais interesse pelo público em geral, mas também pelos agentes económicos com quem a Frulact se relaciona.
e portanto também sentimos essa necessidade de fazer essa publicação, essa primeira publicação, de uma forma mais estruturada, porque este primeiro relatório, apesar de tudo, o que nós trouxemos foi de facto aquilo que já fizemos no passado, o que estamos a fazer, e trazendo também aqui alguns compromissos para o futuro. E portanto, de facto, foi o primeiro relatório, foi a primeira vez que concorremos ao concurso da APCE e ficamos muito, muito orgulhosos com o facto de nos terem agraciado com este prémio. O orgulho é todo nosso, termos projetos inovadores e como foi o do Pedro e sobretudo nestas estreias. Isabel, que já acompanha estas andanças da APCE há algum tempo, integrando o júri nos últimos anos, o que é que sobressai naquilo que tem sido submetido pelas empresas? Tem notado alguma mudança, alguma evolução particular ao nível das publicações? Sim, a evolução que eu tenho notado é num sentido positivo. Lembro-me que comentámos no final da votação, quando entreguei a minha votação, de que sentia que este ano tinha sido particularmente difícil de escolher, ou seja, a qualidade dos projetos é de facto muito grande e a sofisticação das coisas que são feitas é cada vez maior. Não é que não existisse qualidade no passado, existia, mas cada vez os projetos que vêm a concurso são mais elaborados, mais sofisticados, com maior qualidade, portanto torna-se até difícil de escolher. Depois também uma nota para dizer que entre os projetos nacionais e os internacionais, os portugueses não ficam atrás em nada, ou seja, nós podemos concorrer de facto a nível internacional com muita qualidade naquilo que fazemos em termos criativos, em termos da estratégia de comunicação. Por outro lado, talvez como nota menos positiva, o que eu noto é que as empresas que concorrem são um bocadinho sempre as mesmas. Ou seja, também aqui se nota um bocadinho um país a duas velocidades. Empresas muito elaboradas, com muito boas estratégias e implementação dessas estratégias. E depois o resto do país parece que fica um bocadinho para trás, ou seja, são sempre as mesmas boas empresas a concorrer, com coisas realmente muito boas, mas era preciso que esta dinâmica passasse também um bocadinho para as empresas mais pequenas, para as empresas nacionais, e que toda esta dinâmica de comunicação e de se apresentarem a concurso, porque é importante, estes concursos são distinções que são importantes, era realmente necessário que se extravasasse um bocadinho mais por todo o tecido empresarial. Vamos ter mais frulates. Exato, é isso mesmo. E Isabel fez aqui referência aos projetos internacionais, porque a Isabel integra também o grupo de júris da Fundacom e, como sabem, os projetos que são finalistas na APCE podem concorrer ao Fundacom, coisa que nós estamos ansiosos por ver os resultados, que serão já no dia 25, para a semana. Portanto, estamos agora aqui a torcer pelos muitos finalistas portugueses que exatamente. a reta final. Com boas hipóteses, pelo menos na área que eu avaliei, considero que há muito boas hipóteses. Boa, fico contente. E Filipa, como eu disse há pouco, está aqui com o duplo chapéu de candidata e de júri, e para que não fique qualquer dúvida, esclareço desde já toda a gente que todos os júris que estejam envolvidos em projetos que estão a concurso nunca avaliam esses mesmos projetos. A própria plataforma não deixa sequer que eles vejam esses projetos. E é o caso da Filipa, como eu dizia aqui hoje. Como é que tem sido esta experiência de ser júri do prémio da APCE e daquilo que tem visto e ao nível das publicações também, o que é que tem analisado, o que é que nos tem para dizer? Bom, antes de mais, obrigada Paula, obrigada a todos os que nos estão a assistir e a todos os que também estão aqui a participar, a Isabel, o Pedro e a Rita. Eu vou um bocadinho buscar as palavras da Isabel, que é uma pessoa que eu tanto admiro também e que ainda bem que estamos alinhadas com o mesmo pensamento. Há muito bom trabalho em Portugal e realmente ser júri do Grande Prémio da APCE para mim tem sido um orgulho, não só porque conseguimos realmente constatar que há muito bom trabalho que se faz no nosso país, mas também porque tomamos conhecimento com realidades diferentes. Isto que a Isabel estava a dizer eu também reconheço, quer dizer, vê-se claramente diferentes níveis
e nós pensamos como é que poderemos em anos futuros puxar mais pelas empresas para mostrarem os seus trabalhos, porque nós acreditamos realmente que há muito mais para além daquilo que estamos a ver, mas tem sido uma experiência ótima, porque realmente fazemos muito bom trabalho. Esta área em específico das publicações e dos relatórios de sustentabilidade é uma área que se vê cada vez mais em crescimento. Ou seja, esta ideia de que a publicação é apenas uma publicação, acho que já é uma ideia antiga. Acho que hoje em dia, cada vez mais, eu sou designer de formação, portanto sou muito ligada ainda a tudo o que são projetos criativos e acredito que as publicações e os relatórios são cada vez mais ferramentas de comunicação. Ferramentas de comunicação em que hoje em dia têm claramente conceitos, mensagens claras para passar, formas de conseguir com que o leitor, com que estes stakeholders todos que estão envolvidos se sintam inspirados quando estão a ler os conteúdos, não só pelo conteúdo em si, não é? Quer dizer, num caso de um relatório de sustentabilidade ou de uma publicação como é, por exemplo, a do Montepio, mas também que se sintam inspirados pela forma como esse conteúdo está a ser apresentado. E eu acho que esse é o grande desafio hoje em dia, é do lado do cliente, enquanto, obviamente, conteúdo relevante para passar, e também do lado das agências que estão por trás também de muitos destes projetos, como é que conseguem tornar estes conteúdos inspiradores, apelativos, principalmente hoje em dia com toda a presença digital que temos e que é fundamental. Como é que também fazemos? Nós recebemos muita informação, portanto, como é que conseguimos também fazer com que tudo isto seja apelativo e que os nossos leitores, chamemos assim, queiram continuar a seguir e a ler estas publicações todas, que eu acho que continuam a ser relevantes, como a Rita também estava a dizer e o Pedro. Esta mensagem é importante que seja disseminada, não é? Quer no caso da Frulac dos conteúdos de sustentabilidade, quer no caso da Rita, porque atinge e abrange uma série também de colaboradores e de envolvidos à volta. Portanto, eu acho que esse é o grande desafio e em Portugal temos saído muito bem. Tem sido para mim um orgulho fazer parte deste júri e ver tão bom trabalho. E obrigada, Filipa, com a mesma isenção, com a mesma idoneidade que aqui nos referiu, que tem tido essa dificuldade e que chama até para que mais empresas venham, tem feito esse trabalho enquanto júri, tem feito esse trabalho enquanto candidata, trazendo-nos também boas surpresas, como foi o caso da Frulac. E o que é certo é que temos projetos de grandes empresas, aquelas que se estavam a referir como as que são habituais aqui na APCE, mas depois temos ótimos exemplos de empresas que entram pela primeira vez e este ano nem sequer foi só o caso da Frulac e que entram e vencem logo, portanto temos só que tentar disseminar mais de facto esta mensagem, porque as empresas pequenas fazem tão bem como as grandes, com outros orçamentos, mas em termos de estratégia criativa muito bom também. E Rita, a revista Montepio não é a única publicação que a Associação Mutualista Montepio edita. Lembro-me já desde a revista Voa, o jornal Montepio Jovem, e obviamente que fica evidente com estas publicações que os projetos editoriais são estratégicos para a Associação Montepio. Fala-nos um pouco disso, por favor, já falaste um pouco, mas também das outras publicações e como é que é desenvolver uma revista como a revista Montepio, quanto tempo demora, a equipa editorial, de quantas pessoas são, como é que é desenvolver um projeto desta natureza? Nós temos desenvolvido, de facto, uma estratégia que assenta na segmentação. Nós trabalhamos com as 3 publicações, trabalhamos por escalões etários, diria assim. Consideramos sempre, desde há muitos anos, que entendemos que temos que nos manter efetivamente próximos. Isto é uma necessidade de qualquer organização, mas no nosso caso torna-se ainda mais premente, porque nós somos uma associação cuja relação que temos com os nossos associados é uma relação muito, muito racional, ou seja, a nossa base é financeira. É uma base financeira de médio e longo prazo, que faz com que a intensidade desta relação tenha que ser muito estimulada e tenha que ser muito aprofundada e desenvolvida por nós. Portanto, esta necessidade faz com que trabalhemos os conteúdos para as crianças, para os jovens e para os adultos, trabalhemos com uma preocupação grande no que tem a ver com a qualidade daquilo que entregamos. Naturalmente que esta é uma preocupação de todas as entidades
que produzem publicações e trabalhos desta natureza, mas de facto o cuidado com a ilustração. Nós, por exemplo, no caso da Revista das Crianças, da VOA, que fazemos como equipa da Patológico, que é uma equipa, e que tem uma preocupação, por exemplo, de convidar um ilustrador para cada uma das edições, e cada edição leva às crianças aquilo que é uma forma de comunicar a partir da ilustração e comunicar com traços, com conceitos sempre diferenciados, para que também as crianças percebam que a forma de comunicarmos e da forma de nos expressarmos pode seguir variedíssimos caminhos. No caso da revista Montepio, a equipa, de facto, é uma equipa alargada. Nós fazemos este projeto com a Plot. É um trabalho longo, porque envolve a equipa da Plot, que é uma equipa grande por um lado e que conta com a colaboração de muitos jornalistas e de muitas pessoas que também vão sendo chamadas ao projeto em função dos temas que temos em análise a cada edição. Trabalhamos com cronistas permanentes, como é o caso do professor Adriano Moreira, ou que é o meu caso do Francisco Coita Flores, que nos garante também aqui alguns conteúdos com uma natureza um bocadinho diferenciada. E uma vez mais, nesta publicação, trabalhamos muito com fotografia, com ilustração, com infografia. Há um cuidado particular em tocarmos todas as técnicas possíveis, trabalharmos desde a crónica, como diga, à entrevista, ao artigo de fundo, para garantirmos de facto que temos aqui uma diversidade, até porque esta revista é enviada para a casa de cada um dos associados, que é enviada por correio, o que faz com que nós tenhamos que estimular o sentimento e a vontade de ter, de folhear, de conhecer o conteúdo desta publicação. Há uma diferença muito grande nas publicações desta natureza, porque uma coisa é nós irmos a uma banca e comprarmos a revista que desejamos ter, e outra coisa é a revista chegar-nos a casa. No fundo, nós não a pedimos. Portanto, nós temos que ser, enquanto editores e produtores desta publicação, temos que ser suficientemente apelativos, suficientemente estimulantes e interessantes para gerarmos a vontade de sermos conhecidos e de facto as mensagens que desenvolvemos cheguem até às pessoas. As revistas assumem para nós uma estratégia, uma forma forte de trabalhar, porque na verdade são âncoras de sentido muito significativas. Nós temos, enfim, numa edição alargada, a possibilidade de, ao longo das páginas, nos explicarmos. O que numa associação mutualista, num país como Portugal, que não tem uma vivência associativa mutualista tão diversificada como noutros casos, não é tão evidente. Portanto, há aqui um caminho que tem que ser feito de explicação, de detalhe, e que nos exige, de facto, um esforço e uma atenção muito forte. Por outro lado, cada edição é construída considerando aquilo que a associação e o seu grupo também faz e também apresenta e disponibiliza, no fundo, à comunidade de associados e à sociedade em geral. O que faz com que cada edição e no planeamento editorial nós tenhamos também que cruzar as várias áreas, as várias equipas da organização para garantirmos os conteúdos, para garantirmos a pertinência da informação que precisamos depois de veicular. Então, é uma equipa muito alargada, variável em muitos casos, mas que assenta num objetivo, efetivamente, de que a cada 3 meses nós consigamos chegar às pessoas e consigamos fazer-nos não só entender, como consigamos aquecer, e este é um termo que é relevante, aquecer emocionalmente uma relação que é tendencial e naturalmente fria, porque financeira é muitíssimo racional. Nós precisamos de que a revista também se traduza num veículo, num canal que nos permita ter uma relação emocional com pessoas que não se aproximaram de nós por essa razão. Não querendo tomar o tempo deste debate, mas de explicar só o seguinte: quando nós, por exemplo, falamos de associativismo, falamos de situações, e trabalhando os grandes exemplos associativos, como por exemplo os clubes de futebol, que são associações, também têm esta lógica de associação, mas que têm, por exemplo, a vantagem de que têm jogos semanais, ou seja, a vivência do clube e a vivência da vitória ou da derrota é feita semanalmente. Quando falamos de uma associação, por exemplo, como uma DECO ou como uma ACP, que estão nas grandes associações, falamos de um benefício que é suscetível de ser usufruído imediatamente. Quando falamos de uma relação como a associação mutualista, o benefício, apesar de existir de uma forma também próxima, como a rede de parceiros alargada, mas pode ser um benefício a 10, a 15 ou 20 anos. Portanto, é uma razão muito longa, estamos muitos anos juntos e por essa razão a forma de chegar, como chegamos, o que dizemos e como contamos a nossa história torna-se muito, muito relevante. Obrigada, Rita, pela explicação. E eu pego numa contextualização que estava na apresentação do projeto e passo já à Isabel, em que na apresentação da revista Montepio, na candidatura, diziam algures que a revista Montepio segue como um jornalismo de antecipação.
e esta referência leva-me a pensar naquilo que já se falava e que agora ainda se está mais acentuado, que é a hipótese do papel vir a desaparecer. Isabel, como é que perspectiva este futuro das publicações? Eu sou jornalista do papel, 25 anos de papel e 5 anos de digital, digamos assim. Ou seja, jornalismo de economia em grandes revistas impressas e agora com um site que é o site executiva.pt. E eu continuo a acreditar no papel. Eu penso que, claro que com preocupação que todos vivemos estes tempos, mas eu continuo a acreditar no papel. Tal como aconteceu com a rádio no passado, em que se vaticinava que iria desaparecer, com o aparecimento da televisão, quem é que queria ouvir só voz, pode ouvir voz e ver televisão, a verdade, e ver as imagens, a verdade é que há um espaço que pode ser ocupado por cada um destes meios e por cada uma destes suportes. Eu acho que o papel não está condenado sim a ser talvez destinado a publicações de conteúdo muito rico, muito bem elaborado, muito bem pensadas editorialmente. Lá está, como falava a Rita, com conteúdos relevantes que cheguem à pessoa de forma que a impactem, não é? Para publicações de nicho, de prestígio. Eu penso que aí o papel nunca irá acabar. Claro que para a informação mais rápida, que nós podemos facilmente aceder na internet, é muito mais difícil que o papel tenha uma mais-valia e consiga provar a sua diferenciação. Até porque na internet temos o vídeo, temos a imagem, podemos imediatamente ver o que está a acontecer e até em termos de entretenimento. Portanto, o papel e as revistas neste suporte têm que se reinventar, é um enorme desafio. Aliás, há uma pesquisa da PwC que diz que os setores, aliás, não é os setores, é o setor que é mais impactado, que mais está a sofrer, digamos assim, com a transformação digital, é precisamente este setor dos média. E de facto, isso no caso das revistas é particularmente notório. Nós, por exemplo, só dar aqui um caso particular e que eu acho que ilustra bem aquilo que estou a dizer. Nós, quando lançámos o site Executiva, nós lançámos o projeto em site, portanto a Âncora é um site, mas para dar a conhecer ao nosso target, às mulheres empresárias, gestoras, empreendedoras deste país, o que fizemos foi comprar uma base de dados e imprimir uma revista que foi entregue na sua secretária. Porque é completamente diferente lançar um site e nós, como somos empreendedoras, nós próprias não tínhamos, digamos, investidores para fazer uma grande campanha de lançamento e a nossa campanha de lançamento para dar a conhecer a marca, a nossa estratégia, foi imprimir papel. Porque o papel passa esta mensagem de perenidade, de solidez, de algo que está para durar, de conteúdos mais valorizados. E isso ajudou-nos muito a lançar o site Executiva. Acreditamos que teria sido muito mais difícil atrair pessoas para o site se não tivéssemos feito a impressão destas 3 revistas anuais do que da forma como fizemos. E é curioso que muita gente ainda nos pergunta a revista executiva, ou seja, a imagem que têm da marca é talvez uma imagem que ainda associam a papel e quando ela foi apenas edição em papel anual e foi edição em papel no ano 2000 no Grupo Impresa, portanto com algumas edições, meia dúzia de edições. Portanto, o que fica registado na cabeça das pessoas é realmente uma solidez que se associa ao papel e, portanto, esse papel, passa por pleonasmo, nunca vai desaparecer, na minha perspectiva. Em moldes diferentes, claro que sim, atravessando uma enorme crise e todos percebendo como é que se desviam, tentando perceber, que é a pergunta do $1 milhão, se desviam leitores do papel e da imprensa escrita para os meios online, as receitas não são desviadas na mesma proporção, portanto, coloca-se a questão da sobrevivência dos meios online e do jornalismo online. O jornalismo é muito caro, sai muito caro, é uma produção muito cara e não encontrou ainda a sua fonte de receita e de sustentabilidade no online. Mas isso já é um tema paralelo, embora relacionado, para dizer que o papel, na minha perspectiva, vai ter sempre a sua área de atuação e a sua área mais digna, digamos assim, de intervenção.
obrigada, Isabel. E Pedro, concorda, uma vez que este relatório da Frulact foi concebido para funcionar no digital e, obviamente, tal como a Isabel dizia, para muitas organizações, e a Rita também referia isso, o preço é uma condicionante, outras têm no seu ADN não deixar qualquer pegada e desmaterializarem-se ao máximo de papel, mas outros acreditam que de facto é no digital que estão os seus stakeholders. O que é que regeu a vossa decisão para optar pela produção do relatório da FUNLAC neste formato? Foram vários fatores, mas eu concordo em pleno com o que a Isabel estava a comentar. Eu acho que os meios, quer digital, quer o físico, são complementares, portanto, e haverá seguramente espaço para o papel continuar nas publicações. No nosso caso, nós optamos por uma publicação digital, porque fazendo toda a análise dos nossos stakeholders, da melhor forma de fazer chegar a publicação aos mesmos, e também porque a sustentabilidade, portanto, um dos pilares mais importantes na sustentabilidade é sem dúvida o ambiental e, portanto, para não termos aqui no primeiro relatório alguma conotação menos interessante caso avançássemos com uma produção massiva, porque para chegar a todos os stakeholders teríamos que fazer uma produção massiva em papel, se assim avançássemos. Optámos pela versão digital, portanto, e depois também porque a versão digital permite-nos de facto outro tipo de dinâmicas, outro tipo portanto, neste caso nós no fundo também ainda fizemos uma produção da publicação num gift pack, portanto usando cartão, mas um cartão, lá está, mais nobre, com mais abelzia, portanto o papel de facto pode assumir esse papel, passa a redundância, numa peça mais nobre, bem alinhada com aquilo que é o target, viver e respirar, portanto, neste mundo que hoje vivemos, que é cada vez mais digital, sem dúvida. Mas nós entendemos, tendo em conta os nossos stakeholders, a pertinência de uma responsabilidade mais ambiental na questão da sustentabilidade, não avançarmos com uma publicação impressa. Ok. Filipe também obviamente vai poder comentar isto, mas para além desta questão que coloquei, a White tem sido um caso de sucesso também no Grande Prémio e lá está, não é uma grande empresa e que parece que cada vez que concorrem levam um troféu para casa. Qual é que é o vosso segredo? É uma grande empresa de pequena dimensão, era isso que estava... Bom, na realidade há uma área da White que tem efetivamente trabalhado bastante publicações ao longo dos anos, seja relatórios financeiros, seja outro tipo de projetos. E eu não posso deixar de ouvir o que a Isabel e o Pedro estavam a comentar e a Rita também, porque assim, também acho que o papel vai continuar a ter o seu papel no nosso dia-a-dia. E acho que, se calhar, empresas e agências como a White e como os nossos pares, que existem muito bons também no mercado, obviamente que o maior desafio neste momento é continuar a manter projetos como estas publicações, aquelas que têm, obviamente, que ter uma versão física, porque há muitas publicações, lá está, seja pelo lado emocional, seja por chegarmos a quem querermos chegar, seja, é aquilo que a Isabel também estava a dizer, as pessoas se calhar lembram-se da primeira revista que lhes chegou em cima da mesa, a Rita estava a dizer que realmente houve aqui um momento em que, quer dizer, batem à porta e chega à revista, as pessoas, este contacto, esta proximidade vai continuar a ser importante. O Pedro também estava a dizer, o relatório da FUNLAC não teve na sua íntegra uma versão digital, mas tinha uma peça que foi feita em menor quantidade e que vinculava e que fazia passar a peça digital. E, portanto, esse eu acho que é o desafio do futuro e que nós na White já temos tido aqui diversas experiências e que realmente foram boas experiências, que é como é que podemos cruzar projetos que se calhar antigamente não tinham como âmbito versões digitais, têm versões físicas e como é que agora podemos incluir nesses projetos experiências do digital. Ou seja, nós temos tido projetos e alguns exemplos de fazermos, por exemplo, livros, projetos que continuam a ter o seu papel, o seu âmbito,
mas depois incluir, por exemplo, uma experiência digital, em que a pessoa, quando recebe o livro, recebe, por exemplo, também uma app, ou seja, as histórias que eu estou a contar no livro e que a partir do momento em que fecha a arte final passam a ter o seu fim escrito, podem ter continuidade no universo digital através, se calhar, de uma app que está vinculada a esse livro, em que eu posso continuar a contar as minhas histórias e a contar o desenvolvimento dos meus projetos, ou seja, há muitas formas de reinventar estes projetos físicos através de experiências digitais. E eu acho que esse é o nosso grande desafio. Na White temos tido realmente a oportunidade e a confiança de clientes como a Frulact e outros realmente trabalharmos este âmbito das publicações, mas acima de tudo dos reinventar, ou seja, como é que quando temos uma versão física podemos incluir uma experiência digital e quando não temos, que era o caso da Frulact, como é que então podemos ter uma experiência física, que aqui o que acontecia era precisamente o contrário, era temos um projeto que vai ser maioritariamente digital, mas como é que depois também podemos trazer aqui uma experiência física? E portanto aqui é feito o inverso, é criada uma peça que é distribuída para vincular o digital. Portanto, eu também acho que há uma complementariedade, acho que o print e as versões físicas e o papel ainda têm muito para nos dar, acho que é uma certa proximidade, o digital é o futuro, mas não pode ser só o futuro, acho que ele tem que se complementar também com aquilo que também muitas vezes nos torna mais próximos das marcas e neste caso das publicações. Rita, também vou pedir para comentares e se não me falha a memória, eu creio até que a revista Montepio, pelo menos a Montepio, as outras claramente também estarão, mas pelo menos a Montepio existe no ambiente digital desde 2012. Sim, existe, ainda que nós tenhamos, enfim, a percepção de que a experiência, e os números mostram isto, que a experiência que os associados têm naturalmente em papel, com o papel, até porque nós acreditamos, e eu defendo isto de uma forma muito firme, há toda uma experiência com o papel. O papel não é indiferente, não é? Até o toque. O contacto que nós temos com uma publicação envolve tudo, envolve a imagem que temos, envolve o verniz que tem, que existe ou que não existe, envolve o toque e a gramagem do papel. Nós tivemos ocasiões em que a revista Montepio tinha inclusivamente diferentes papéis e diferentes gramagens na mesma edição, para precisamente podermos gerar ao longo da leitura e ao longo do manuseamento experiências diferentes de contato. As preocupações, portanto, sim, temos em digital, diria que no caso da revista Montepio foi um investimento que não foi aprofundado, porque o que percebemos é que o índice de relação com essa publicação não é tão relevante quanto nós imaginaríamos e quanto seria de esperar, e portanto não é por aí este nosso caminho, nesta lógica de publicação e com esta dimensão, com estas características, será com certeza no futuro, porque também a revista Montepio está a ser reinventada, é um processo contínuo, mas neste caso reinventada, para podermos também chegar e encontrar aqui um caminho naquilo que, por exemplo, os tempos presentes nos mostram, que é de uma relação muito mais próxima das pessoas com o digital. Portanto, temos que caminhar pensando como é que vamos conseguir levar estas mensagens, estes conteúdos e esta forma de comunicar em digital, mas acredito efetivamente, também sou das muito crentes de que o papel não o termina, de que a leitura em papel de todo terminará, diria que porventura que há um escrutínio cada vez maior, e há de facto aqui opções de uma gestão financeira que pesa em projetos grandes e que tem que ser sempre avaliada e equilibrada, mas acredito que o papel tem de facto, gera de facto uma experiência e no nosso caso de facto a relação com a publicação é uma relação de informação, é uma relação de geração de fomento de proximidade, de interação, tudo mais, e é de facto de contacto, é o contacto que nós conseguimos ter com o associado que está no pico, né? Ou que está nas Flores, ou que está em Lodé, ou que está em Bragança, portanto não estamos todos aqui muito perto e temos que nos manter perto e temos que garantir aqui que temos relações. Uma nota apenas relativamente à revista Montepio, nós temos, até pela escala da publicação que temos aqui duas preocupações sob o ponto de vista ambiental relevantes. O papel é papel de florestas certificadas e, portanto, temos aqui a preocupação de garantir uma chancela de responsabilidade também na utilização do papel e, por outro lado, a manga plástica que envolve a revista é biodegradável. E, portanto, também para compensarmos aquilo que seriam consumos
grandes em 466 mil exemplares enviados por correio, mas são duas preocupações que tivemos e que hoje já estão garantidas na publicação. Mas claramente que o ponto aqui do papel, e como digo, no nosso caso particular, este é um tema que está a ser apreciado. E a grande dificuldade que também em termos profissionais nós temos aqui em termos de equipa de trabalho é precisamente como é que conseguimos garantir um entendimento que nos permita ter esta experiência, esta relação em papel, compensado e contrabalançado com aquilo que são de facto as exigências da gestão financeira, da sustentabilidade dos projetos e de um comportamento que as pessoas também começam a ter e que também se vai orientando a plataformas e a soluções diferenciadas. Este é um desafio do presente que temos em mãos e que vamos ter que pensar como é que reinventamos estes projetos para que eles continuem a ser execuíveis e continuem a gerar para nós os resultados que nós precisamos que eles gerem. Obrigada, Rita, e deixem-me só perguntar mais uma coisa à Rita, que perguntarei já de seguida. De que forma é que a passagem do Covid afetou a revista Montepio? Estava previsto algum exemplar, a saída de algum exemplar neste período em que estivemos de confinamento, ou não? Afetou desde logo porque o número que estava a ser distribuído, não diria que tenha sido um tema muito relevante, mas foi um tema, o número que estava a ser distribuído teve um atraso de distribuição postal relevante, e, portanto, porque estávamos todos e as próprias empresas a gerir esse tema, e por outro lado porque o Covid e esta conjuntura de pandemia fez nas empresas, exigiu das empresas aquilo que é a alavancagem dos planos de contingência. E nos planos de contingência financeiros, um dos temas que foi colocado em cima da mesa foi o investimento financeiro que é aplicado nesta revista e que gestão faríamos nesse sentido. Também por essa razão, o que fizemos foi a suspensão da edição seguinte, que era aquela que sairia agora em junho, e portanto a apreciação daquilo que seria o desenvolvimento económico e a evolução da situação económica para depois então retomarmos o projeto nestes ou noutros modos. Esta foi uma das situações porque efetivamente, no nosso caso, como na generalidade das empresas, a ativação dos planos de contingência financeiros de prevenção foi uma realidade e portanto este é um projeto financeiramente muito relevante que teve que ser ponderado nesse momento. Pedro, a mesma pergunta para si. No caso da Frulact, nós temos a felicidade de trabalhar na indústria alimentar, portanto fazendo parte de uma indústria que é necessária, que é prioritária nesta situação e em todas as outras que possam existir, e portanto nós o que fizemos, nós não sentimos impacto, ou seja, nós tivemos que atuar, tivemos que definir plano de contingência. Aqui não estou a falar só no relatório de sustentabilidade, como é lógico, portanto continuamos a elaborar normalmente e portanto a ter como prioridade todos os nossos compromissos e objetivos com o que está definido ao nível de cada um dos eixos da sustentabilidade. Portanto, tivemos as nossas unidades nas diferentes geografias a trabalhar normalmente, porque são funções, inclusive, que não é possível desempenhar a partir de teletrabalho, não é? Portanto, funções operacionais de fábrica, pessoas com funções de suporte tiveram a desempenhar a partir de teletrabalho, também normalmente com as necessárias adaptações, mas o Covid, no caso da Frulact, eu diria na generalidade das indústrias alimentares, pelo menos aquelas que não dependem tanto do canal Horeca, que, como sabemos, tiveram os restaurantes, os hotéis, estiveram fechados e, portanto, aí sim terão tido alguma quebra, mas a Frulact opera para outras indústrias que depois fazem chegar os seus produtos à distribuição e aos consumidores, portanto, foi uma época normal, tivemos desenvolvimento das atividades normais. Obrigada, ainda bem. Isabel, em termos da executiva, e uma vez estamos a falar aqui em publicações, sejam elas em que formato forem, o que é que a viu ser afetado? Bom, a executiva tem a sua âncora no site, mas depois declina-se em livros, revistas,
e sobretudo em eventos, que são uma importante fonte de receita que ajudam à sustentabilidade do site. E portanto essa área, como se sabe, parou toda e isso afetou-nos muitíssimo. Também fomos afetados na medida em que celebramos o nosso 5º aniversário em plena pandemia e portanto tínhamos agendado o lançamento de uma edição especial, mais do que anual, era uma edição dos 5 anos, com os melhores conteúdos dos 5 anos da Executiva, e que também não pudemos realizar o evento de lançamento, mas que colocámos à venda nas lojas, na FNAC, no El Corte Inglês, agora já nesta fase posterior, e que também estão à venda na loja do site, portanto tivemos que cancelar esses eventos. O que aconteceu foi que aproveitámos, digamos assim, a situação de estarmos confinadas e de estarmos em teletrabalho para produzir mais livros, que é aquilo a que nos temos dedicado e, portanto, este ano vamos seguramente lançar, não um, como tem sido tradição, mas 2 livros da Executiva. E foi a forma como lidámos com esta situação desafiante a todos os níveis, porque mais ou menos todos os setores é transversal, é um enorme desafio que todos atravessamos. Filipa, no vosso caso, sei que ainda continuam em teletrabalho, mas em termos da área das publicações e dos vossos clientes, o que é que sentiram? Bom, em relação aos nossos clientes, temos realidades muito diferentes. Temos realidades como as da Frulact, em que efetivamente tudo continuou e as necessidades de comunicação continuaram, obviamente, a ter que ter a melhor resposta. Tivemos também casos como o que a Rita exemplificou, de algumas publicações que se calhar estavam para ser impressas e que passaram a ter menos exemplares ou passaram a ter só versão digital, porque obviamente a distribuição em mãos não era possível. Tivemos um livro que foi entregue e que ainda agora está embrulhado à espera do evento de lançamento, que ainda não pode, ou seja, há diferentes realidades, mas acima de tudo, eu acho que preferia também dar-vos um bocadinho um exemplo de como é que, enquanto agência, nós também nos tivemos que reinventar. Porque foi algo que nós também não pensámos, foi que de um dia para o outro íamos deixar de ter proximidade física, quer seja com os nossos clientes, quer seja com a nossa equipa. E eu acho que isto aqui também nos fez reinventar a nós próprios a nossa forma de comunicação. E portanto, inventámos também uma peça chamada White at Home Report. Giríssimo. Obrigada. Que é uma newsletter que passámos a fazer e que não o fazíamos antigamente, em que a equipa fala da experiência que está a ter em casa, por vários temas, seja pelas accounts, seja pelos designers, seja pela equipa criativa, seja pela equipa de produção, ou seja, as pessoas vão contando um bocadinho de si. E estamos a mostrar isto também a tudo o que são clientes e parceiros, porque acho que faz sentido, mais do que nunca, conhecerem melhor as pessoas que estão deste lado todos os dias a acompanhá-los, ou seja, também nós tivemos que reinventar um bocadinho como é que seria a nossa forma de como é que nós agora conseguimos manter algo que para nós todos que estamos aqui, a Rita acho que é a única pessoa com quem eu tive menos, mas como é que nós mantemos esta proximidade, de nos vermos, de falarmos um bocadinho, claro que há telefones, há zooms, muitos zooms e muitas calls, mas não é a mesma coisa e portanto também nós como agência nos reinventámos, a proximidade da equipa também é importante, vamos tentar, eu não posso dizer muito mais porque isto é uma surpresa e alguns podem estar aqui a ouvir, mas vamos fazer um White Day Out, que é uma coisa que costumamos fazer anualmente, como se fosse obviamente um evento com tudo e mais alguma coisa. Este ano vai ter que ser feito com algumas medidas de segurança, mas se Deus quiser, 2 a 8 dias vamos conseguir estar com a equipa num dia ao ar livre, lá está, para promover proximidade. E nunca pensámos que houvesse esta necessidade, não é? De reinventarmos proximidade, quer seja com clientes, quer seja com a equipa. Portanto, esse para nós também tem sido o grande desafio que a Covid nos trouxe. Obrigada a todos. Esta conversa é com umas cerejas, já estamos em 46 minutos. Eu atrevo-me a fazer uma pergunta que eu faço sempre e é para 30 segundos, por favor, sejam disciplinados, que é, eu vou começar pela Rita, o que é que significou vencer no Grande Prémio APC? Ficou uma vez mais, olha, a resposta aqui àquelas angústias que nós às vezes temos, aos stresses que temos, à pressão que temos, não é? À sensação que temos quando fazemos um projeto do qual gostamos muito e que esperamos que os outros gostem. Neste caso, este é um exemplo. É um projeto que eu gosto muito, gosto particularmente e, portanto, fico muito feliz quando percebo que outros também gostam.
é o reconhecimento final, é aquilo que nos deixa, nos faz fechar aquilo, desligar o computador e dizer está tudo bem, ou correu tudo bem, está tudo bem. Vai ficar tudo bem, não é Vai apenas. ficar tudo bem. Sim, vai ficar em 30 segundos. É um enorme reconhecimento. É um enorme reconhecimento, como falava no início, portanto, pelo facto de ter sido o primeiro relatório, mas é um reconhecimento não só para mim, nem para a equipa que teve por trás do relatório, mas para todos os que na Frulact e fora da Frulact trabalharam muito para que este relatório pudesse ser publicado com a imagem que teve, com as mensagens que passamos. Houve um trabalho muito interessante da agência, da Whiteway, que aproveito para agradecer mais uma vez, portanto, por toda a criatividade e estratégia de comunicação que conseguiram aportar, mas também outros parceiros, o próprio envolvimento dos stakeholders, porque também sem eles não era possível identificarmos quais eram os tópicos relevantes para colocarmos nesta publicação, e depois todos aqueles que na Frulact no dia a dia trabalham para termos projetos, boas práticas que possam ser comunicadas e que sejam relevantes trazer este tipo de publicações. Obrigada, Filipa. 15 segundos para esta resposta e 15 segundos para nos dizer, enquanto júri, que conselhos dá a futuros participantes. Eu acho que o conselho é um bocadinho, seguindo as palavras da Isabela há pouco, que as empresas se atrevam mais. É bom mostrar o bom trabalho que fazemos em Portugal, portanto, que venham mais empresas participar, que as empresas que participem já, que venham também e que apresentem mais projetos. Há muitos bons projetos a fazer, portanto é apenas isso que eu tenho a acrescentar e a agradecer novamente, obviamente, a possibilidade de poder presenciar tudo isto. Isabel, conselhos para os futuros candidatos? Muito rapidamente eu diria que o mais difícil de avaliar, na minha perspectiva, é sempre a eficácia dos projetos. Ou seja, tudo o que seja quantificar os resultados que foram alcançados, explicar um pouco se correspondeu aos objetivos ou não e sobretudo tentar quantificar, isso ajudar-nos imenso. Não vale a pena também em diferentes peças colocar a mesma informação. Portanto, se está num abstract não vale a pena pôr mais desenvolvido pelas mesmas palavras e depois pôr no vídeo exatamente pelas mesmas palavras. Mas também reforçar aquilo que a Filipa disse. Em primeiro lugar, que é um enorme prazer fazer parte deste concurso, desta avaliação, e agradeço imenso a confiança que têm demonstrado ao convidar-me ano após ano, e é com muito prazer que o faço, e também, sobretudo, desafiar mais empresas e mais projetos a aparecerem. Obrigada. Isabel e Filipa são desde já as nossas embaixadoras de divulgação do prémio. Vou precisar de vocês durante a próxima semana. Vamos estar com mais surpresas. E pronto, entretanto, o nosso tempo esgotou, está mesmo esgotado, pelo que mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje à conversa connosco e acompanhem-nos nas nossas redes sociais. Este vídeo vai ficar disponibilizado em todas, seja no YouTube, seja no Facebook, seja por via de podcast, e para a semana cá nos encontramos novamente. Mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Fiquem bem. Boa tarde.